Está entrando no ar o PajubaCast, um encontro de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Hoje vamos falar sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho. E para isso eu trouxe a visagista emocional Lisiane Veloso. Seja muito bem-vinda ao Pajubá, Lisiane. Obrigada, é um prazer estar aqui com você e falar de um assunto que é tão importante para nós mulheres, né? E para todo o meio, né? Trabalhístico, porque não só as mulheres, mas também os homens, né? Passam por essa dificuldade. E principalmente a gente, porque a gente tem que criar, através da imagem, uma defesa também para o trabalho. Então, para a gente começar, me fala um pouquinho quem é você, me conta da sua história, para a gente poder entrar nesse ambiente. Falar de mim é até engraçado, porque no último ano a pergunta que eu mais tenho me feito é quem sou eu? Então, eu sou muito Zeus dentro desse ser aqui, né? Então, começando, existe o eu, Leciane Veloso, visagista, que está aqui com você hoje. Existe o eu, Leciane comum, com todas as dores e amores de qualquer mulher. Existe eu, Leciane casada, esposa. Existe eu, Leciane mãe. Existe eu, Leciane profissional. Então, hoje eu sou, né? Estou aqui com você, Leciane Veloso, visagista. Adoro estudar comportamento humano, adoro estudar imagens e adoro trabalhar com tudo que é transformação. Eu acho a sua área bem diferente, bem interessante, mas eu queria saber o que te levou a querer trabalhar com isso. Eu comecei num salão com a minha mãe, trabalhando como manicure no salão dela com 13 anos, e aos 15 ela me iniciou como cabeleireira. E quando eu comecei ali a cortar os cabelos, eu comecei a perceber que não tinha que ser todos os cabelos iguais, e aquilo me gerava uma inquietação. Até que um dia eu vi aonde eu fui fazer o cabeleireiro falando que ia para São Paulo assistir uma palestra de visagismo. E aí eu fiquei curiosa porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. E aí eu perguntei, e ele foi me explicando o que era o visagismo, que era a ciência que estuda o rosto, e na época ele ainda via o visagismo como a arte de esculpir o cabelo de acordo com o formato do rosto. Mas aquilo já me tocou muito profundamente. Só que no Brasil a gente tem muito pouco conhecimento de visagismo, embora ele seja muito antigo e surgiu em 1920, na época da TV preto e branco ainda, com o Max Factory. E aquilo me gerou uma inquietação. Então, a minha vida toda eu fui buscando, até que, com muitos anos depois, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de visagismo emocional, que foi com Claude Julliard, né, que é um francês. Ele foi o criador de uma técnica emocional. E aí eu me deslumbrei. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, sabe? É não copiar pessoas e nem reproduzir. Então aí naquele momento o visagismo fez todo sentido. É como se ele fizesse parte de mim. De esculpir a pessoa na melhor versão dela, na vontade dela de ser. E aí, desde então, não parei mais. Porque é até comum, né? A gente ouve muito falar de visagismo para pessoas que trabalham com sobrancelha, para pessoas que trabalham com rosto. E então, essa área no emocional, eu achei muito interessante quando eu ouvi a sua descrição, o nicho que você trabalha. E me fala particularidades desse nicho, exatamente o que você faz. Então, hoje eu trabalho com o visagismo emocional e o visagismo acadêmico. Eu amo trabalhar os dois, mas o que eu mais me identifico é o emocional, né? Claro, que é o caminho que eu mais gosto de fazer. Então, hoje eu trabalho nos dois nichos, né? Que é o visagismo acadêmico, que é o visagismo onde a gente faz a criação da imagem de acordo com a necessidade da pessoa. Então, eu pego um artista que precisa de uma imagem para aquele público. Então, a gente cria nuances daquela essência dele linkada à imagem que ele necessita. Né, que seria formas, cores, gestuais, entonação de voz, né, é toda uma estratégia, e o visagismo acadêmico ele tem um fundamento científico. Esse curso eu fiz um MBA em São Paulo por 2 anos, né? Em Belo Horizonte eu sou a única visagista com essa formação. E o visagismo emocional, que é o que eu amo de paixão, assim, que eu acho que também é super válido, é o estudo aonde a gente conecta a pessoa com a essência para transformar aquilo numa imagem. Porque quando eu brinco e falo que eu sou vários eus dentro de mim, é porque, na verdade, muitas vezes a gente vai se lapidando de acordo com o mundo e a gente vai perdendo a nossa essência. E a gente vai seguindo tendências, vai seguindo o que é usual.
né? Então, hoje a gente se maqueia de forma com que se maqueia hoje, a gente se veste da forma com que está usando hoje. E se a gente tirar tudo, quem fica? Sim, Né? Ali no espelho nu, quem fica? sim. Então, é conectar a essência com a imagem, que é um outro trabalho lindo também. Me fala uma coisa, como você vê o mercado de trabalho para você, uma mulher, mãe? Como você encara o mercado de trabalho? Me fale as principais dificuldades que você teve em empreender em um ramo tão diferente. Eu fiquei muito curiosa quanto a essas coisas. É porque, assim, eu ainda tenho muito essa dificuldade, né? Porque o mercado de trabalho do visagismo, ele não segue a consultoria de imagem. A gente desconstrói um padrão que a consultoria constrói. E trabalhar também com o visagismo tem um desafio muito grande, porque a gente não pode expor o cliente. Porque eu estou ali te conectando com o mais puro da essência que é você. Então, como que eu exponho você um antes e um depois? Né? E cada trabalho é único. Eu não tenho um roteiro que eu sigo. Tem as coisas, por exemplo, análise cromática, que é aquele estudo das cores que a gente faz. Né? Tem as medidas que a gente tira para avaliar e criar o cabelo, a sobrancelha, o formato dos cílios, que adequa melhor. Mas dentro do visagismo emocional, eu posso trabalhar com uma pessoa desde uma dor da autoestima ali, né, que ela não tenha, desde um excesso de uma distorção de imagem. Então, não existe um roteiro. Então, assim, a minha dificuldade hoje dentro do visagismo é mostrar para a pessoa que ela não precisa seguir um padrão e que ela é linda. A essência dela é linda e Sim. ela não precisa copiar ninguém, né, dentro daquilo. E entrar dentro desse mercado, ele é um pouco complicado mesmo, porque embora seja uma técnica usada desde 1920, no Brasil a gente ainda não tem tantos recursos para o visagismo, nem para estudar o próprio visagismo. Então, assim, o visagismo hoje ele ficou muito conhecido pelos cabeleireiros, que fazem cortes de acordo com o formato do rosto, com as designers que fazem, né, sobrancelha e com algumas maquiadoras. E aí acaba que o visagismo mesmo, ele ficou um pouco padronizado dentro disso. Mas, na verdade, ele é um estudo muito mais além, muito mais profundo. Me fala uma coisa. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca de imagem. A imagem, ela influencia no mercado de trabalho? A imagem que a gente tem vai ser um divisor de águas em relação à nossa carreira? E a outra pergunta, que já vai emendada nisso, que eu queria saber, é se você vê uma diferenciação entre o sexo feminino e o sexo masculino dentro dessa paridade do mercado de trabalho. A imagem hoje ela comanda tudo, porque é um estudo científico, né, que 70% quando uma pessoa se apresenta em um lugar pela primeira vez, a primeira impressão e tudo que se leva daquela pessoa é 70% a imagem que ela está chegando ali naquele momento. E apenas 27% é a entonação da voz e o gestual. E apenas 3% é o que realmente a pessoa está dizendo. Então, a imagem hoje, ela chega em primeiro lugar em qualquer lugar. Em qualquer situação, e principalmente no mercado de trabalho. Dentro do visagismo, hoje eu trabalho com muitas mulheres que acabam de se formar para ingressar no mercado de trabalho e, por ser muitas vezes jovens, elas não são consideradas competentes, porque são julgadas pela imagem. Então, muitas mulheres me procuram para trabalhar a questão da imagem para que elas pareçam mais sérias, até mais velhas, para poder conseguir um emprego dentro da capacidade que elas realmente têm, né? Isso é muito sério. Muito sério, isso aí já vai exatamente em relação à nossa criação, né? A maneira que o machismo influencia diretamente na nossa vida, no mercado de trabalho, nos laços que a gente cria no cotidiano. E há uma coisa que eu li recentemente de uma pesquisa que só haverá paridade de gênero no Brasil em 2095. Então, olha esse longo percurso que a gente tem para poder as mulheres se equipararem em questão salarial e em questão de posicionamento dentro das empresas. Porque se um empresário for fazer uma análise, pegar todo o seu quadro de funcionários, ele vai perceber que na maioria das empresas mais homens sobem de cargo e sempre a quantidade de mulheres vão ser inferiores.
Você acredita que a imagem, a imagem influencia nesse trâmite também do mercado, nessa não contratação, nessas não possibilidades de crescimento dentro das empresas? Completamente. Porque muitos casos também, uma área, né, que é a área farmacêutica, aonde as pessoas fazem visitas aos médicos dentro de laboratórios, hospitais e clínicas, eu tenho muita procura de mulheres que tentam trabalhar a imagem de uma forma com que elas fiquem até um pouco mais sérias, não tão masculinas, mas que usem mais terninhos, que traga essa masculinidade para o vestir, para que elas não pareçam sensual, para que elas consigam entrar dentro desse mercado, Sim, né? porque já é outro enfrentamento que as mulheres passam, porque quando um homem procura um trabalho, ali só vai ser analisada a A competência dele, competência. o currículo, as experiências anteriores, enquanto a mulher ela é julgada pela beleza ou não, a Sim. ausência ou presença, pela forma que ela se veste, e o fator que mais acontece é a depreciação do feminino. Tudo que é feminino demais já vai soar como falta de competência ou como não aptidão a algo. E o que você acha sobre isso? Muitas vezes elas são julgadas até na escolha das roupas por mostrar um pouco a sensualidade e a feminilidade delas, né? Então acaba que isso também tem que ser um pouco abafado, né? Eu acredito que esse prazo que você fala, ele pode até acontecer. Mas eu acredito que essa luta vai ser constante, ela nunca vai deixar de acontecer. Sim, Então, dentro desse mercado, um homem, se ele chega para uma entrevista com uma camisa social e uma calça jeans, ele tá normal. Uma mulher, se ela chega com uma camisa de malha e uma calça jeans, ela já não está vestida adequadamente perante ao contratante, né? sim. Hoje ainda, por incrível que pareça, tem empresas que não aceitam pessoas trabalhar com cabelo de dread, né? Tem lugares que não aceitam mulheres trabalhar de trança no cabelo. Então, assim, Que vai contra a vai cultura da contra, pessoa. vai contra a cultura, né? É a imagem da empresa. Sim, Então, assim, eu acredito muito e eu espero muito que todas as empresas, né, elas começam a ter o olhar para as pessoas, não só como funcionários ali, mas como pessoas mesmo. Eu tenho um trabalho que é o visagismo empresarial, aonde eu vou fazer a consultoria na empresa para captar a essência daquela empresa e fazer o acolhimento daqueles funcionários. Então, hoje eu participo de um processo seletivo de empresa, aonde ele passa pelo primeiro processo, né, com o currículo, com a capacidade, depois ele passa pelo treinamento e depois ele passa comigo. Nesse momento que ele passa comigo, não é avaliado se a pessoa tem um currículo, isso, eu nem chego a pegar o currículo. O que eu avalio ali é o temperamento, a personalidade, aonde aquela pessoa se encaixa melhor dentro da empresa. E eu acho que esse é um trabalho novo e que é super legal, porque dentro dessas entrevistas, eu já cheguei a pegar uma pessoa que foi por um motivo e colocar ela em outra função, porque sim. ela desenvolvia ali. Porque é uma empresa que preocupa no desenvolvimento do ser humano ali, né? Não é a imagem, não é aonde que ele vai se encaixar, onde que vão crescer juntos. Então, essa questão da imagem, ela é muito séria. Então, mas essa empresa, né, que tem esse olhar, é uma empresa que de fato vê os funcionários como gente e não como um número ali dentro, né? Porque no Brasil, e assim, eu acho incrível, porque as pessoas têm o hábito, né, de falar que tudo é mimimi e que tudo não existe. Mas o Brasil figura a posição 124 de 142 no ranking dos países com menos igualdade social e de gênero. Então, é mais do que real, é um problema sério que as mulheres enfrentam. E aí eu te levo a uma discussão do seguinte: se as mulheres não têm essa paridade em relação aos homens dentro do mercado de trabalho, imagine nós mulheres trans. Se a mulher cisgênera, que é a mulher aceita pela sociedade, ela já não consegue uma boa colocação dentro do mercado de trabalho, os números já dizem por si só, imagine nós da comunidade T. É muito complicada essa pauta, porque se as pessoas já não avaliam o currículo quando se trata de homem e mulher, você imagina quebrar um paradigma desse, né? Que é tão sério. Quando eu comecei a fazer o visagismo acadêmico, quando eu comecei o MBA em visagismo, eu até preparei o meu escritório onde eu atendo hoje, porque a minha intenção era trabalhar pessoas trans quando elas estivessem fazendo a transição.
Porque eu percebia nesse momento que às vezes a pessoa tem um acompanhamento médico, a pessoa tem um acompanhamento psicológico, mas ela não tem um acompanhamento de entender ali a essência da imagem. Porque muitas vezes, quando as pessoas começam a fazer a transição, elas acabam ficando um pouco caricatas, um pouco exageradas demais, por não ter esse conhecimento mesmo. E aquilo me preocupava muito. Então, inicialmente, a minha ideia era trabalhar com pessoas na fase da transição para que eu pudesse auxiliar e ela entender que ela pode se vestir, que ela pode ter um estilo, que ela pode ser ela dentro de qualquer gênero que ela está se sentindo ali. E então você pensa que essas pessoas elas são olhadas quando elas passam na rua, né? Imagina dentro de uma empresa, Sim, né? E muitas não conseguem alcançar um cargo alto dentro de uma empresa. É sempre os cargos mais baixos, né? E quando conseguem, sim. porque muitas vezes não conseguem pelo julgamento da própria imagem, né? Muito triste isso. Você como gestora empresarial, você que trabalha como você acabou de dizer, no segmento da contratação, né? Como você observa o comportamento das empresas aqui em Belo Horizonte em relação a essa demanda? Em relação à demanda inicial de mulher e homem, e com essa inserção também das pessoas, das mulheres trans e dos homens trans. Como você observa esse cenário dentro do mercado em Belo Horizonte? Dentro dos lugares que eu passo e dentro dos estudos que eu faço, realmente os homens eles dominam o mercado, né? Em todos os cargos de alto nível dentro de uma empresa. Raramente você vê uma mulher que já entra como diretora, que já entra como coordenadora ali, né? Normalmente esses cargos, a maioria são ocupados por homens. Então, assim, eu vejo que hoje, infelizmente, se não existir uma cota, se não existir uma lei aonde obrigue as empresas, né, a terem pessoas, as pessoas trans, eu acho que, infelizmente, a gente ainda está muito longe de alcançar esse lugar. De ter essas pessoas, porque muitas pessoas trans antigamente, né, elas se tornavam cabeleireiras, elas se tornavam maquiadoras, porque antigamente o trabalho de cabeleireiro, ele era um trabalho que é o que dava, é o que sobrava para a pessoa. Hoje as pessoas escolhem ser cabeleireiros, hoje as pessoas escolhem ser maquiadores, mas naquela época, ser cabeleireiro era o que sobrava, era o que dava para fazer, e muitas vezes acabavam se prostituindo. E infelizmente essa imagem da prostituição no trans, ela ainda é muito pesada, ela é muito forte. As pessoas veem uma trans e já logo pensa que aquela pessoa ela se prostitui, ela tem uma coisa meio vulgar, né? Elas não olham para aquelas pessoas como seres que estão em busca. Muitas vezes hoje dentro das faculdades você vê muitas mulheres trans, homens, né, trans se formando, estudando em busca mesmo de fazer o diferente, de ocupar o espaço, mas infelizmente a oportunidade não é igual. Aí eu te devolvo uma pergunta. Se a sociedade não incorpora as mulheres trans ao mercado de trabalho, como essas mulheres vão se sustentar? Como essas pessoas vão se sustentar se não for recorrer à prostituição? O que eu vejo, assim, hoje são pessoas trans, acaba empreendendo para gerar emprego para as pessoas que não são aceitas, né? Tem uma empresa aqui em Belo Horizonte que faz shows, né? Ela faz um grande evento aqui em Belo Horizonte. Pode falar o nome? Pode, não tem problema Pode. não. Que é o Sarará. E eu achei fantástico, porque no ano passado, todos os colaboradores do Sarará foram pessoas trans e pessoas e mulheres negras, Sim. para dar oportunidade de trabalho até para adquirir uma experiência. E eu achei isso Mas sensacional. é claro que você pode falar. Eu, inclusive, na época, fui procurada por uma pessoa que estava na organização para que eu indicasse meninas trans para trabalhar, para ocupar as vagas que eles tinham. E isso é uma iniciativa que a gente tem que sim falar e dar nome aos bois, porque são poucas as empresas que tomam esse tipo de iniciativa. Nós da comunidade trans, somos as mais excluídas, somos as pessoas em maior estágio de vulnerabilidade, justamente por essa não empregabilidade, justamente por a sociedade só nos enxergar nas esquinas. Mas se a sociedade não fizer uma força-tarefa para que essa nova geração de mulheres trans saiam das esquinas e tenham outras possibilidades de crescimento, infelizmente vai ser uma mazela que a nossa sociedade vai nos enxergar assim por muito tempo. Só que
Se trata hoje de um grupo social onde a gente não aceita mais calada. Muitas de nós já estudaram. Vem também a questão que os pais hoje em dia já não colocam a pessoa para fora de casa. Já tem aquele acolhimento inicial. As travestis de antes, o primeiro passo era sair de casa. Então aquela pessoa, ela não tinha possibilidade de sonhar, ela não tinha possibilidade de prospectar, possibilidade de achar uma carreira assim como qualquer outra pessoa tem essa oportunidade, porque já está se sustentando muito cedo, já está correndo atrás do pão muito cedo. Então a sociedade, ela precisa enxergar essa deficiência, que é uma deficiência que a sociedade causou ao nosso grupo social e que nós precisamos de reparação já. Assim como as mulheres. Essa informação que você disse sobre o empreender é uma coisa que eu tenho lido muito, porque as mulheres também buscam isso. Toda mulher que entra no mercado de trabalho, ela mostra o quão boa ela é e ela não consegue essa possibilidade de crescimento ou não consegue se equiparar aos homens ali dentro da organização, elas empreendem. E são muitas, né? E assim, uma coisa também que é muito forte na hora da contratação é porque a maioria das empresas, elas acabam pedindo que a pessoa tenha experiência. Mas como que uma pessoa vai ter experiência se ninguém dá a oportunidade dela aprender, né? Por isso que eu achei sensacional esse projeto, porque ali a pessoa acaba adquirindo uma experiência, né? E assim, felizmente, o mercado de shows, de teatro, da arte, ele emprega qualquer pessoa dentro da vontade dela de ser. Para eles não é importante uma imagem, né? Para eles não é importante quem está ali. O importante ali realmente é quem está ali para somar. Então, assim, por isso que eu sou apaixonada também com a arte, porque a arte, ela também, ela dá esse poder para qualquer pessoa que queira fazer parte daquele trabalho. E assim, a mulher, ela já tem tantos desafios dentro do ambiente corporativo, porque a mulher, ela é nunca só um personagem dentro da vida dela, né? Ela é mãe, ela toma conta de casa, ela toma conta do marido, e ela ainda é boa profissional. Então, a mulher, ela é muito agregadora e ela consegue cumprir diversas funções distintas com perfeição. E isso devia ser observado pelo mercado de trabalho. Mas infelizmente, eu tenho muitas mulheres que às vezes conseguem um cargo de maior, né, um cargo maior dentro de uma empresa, e ela me procura para que eu consiga deixar a imagem dela um pouco mais agressiva, um pouco mais forte, para que ela consiga sustentar aquele lugar. Então você pensa que uma mulher, um homem, ele não precisa mudar tanto a imagem, né? Às vezes ele acaba se arrumando mais, ele acaba se vestindo um pouco melhor. Mas a mulher não, ela tem que criar linhas e formas no rosto, no corpo e no que ela usa, para que ela fique até um pouco mais agressiva, para que ela consiga manter aquele cargo. Ela não pode usar o lado feminino, o lado doce, né? Acaba tendo que fazer uma desconfiguração de quem ela é para se manter naquele lugar. Como você disse que os gestos, as expressões que a pessoa tem, ela diz muito sobre a pessoa, como gestora de RH, quais são essas análises que os RH fazem em relação à entrevista de trabalho? Quais são essas observações que vocês costumam fazer, tanto para homem, tanto para mulher? Assim, dentro do RH é um pouco diferente do que eu faço, né? Eles fazem mais dentro, focado mesmo dentro da psicologia, né? Dentro das contratações básicas. Mas uma das coisas que eu acho que todas as pessoas avaliam é os movimentos de tensão. Porque hoje as pessoas não conseguem nem ficar, elas não conseguem ficar paradas. Então, às vezes, elas ficam se movimentando muito, né? E a pessoa fica nervosa, ela fica travada, e a pessoa ela fica tensa. Então, acho que isso também, né, é um pouco observado. Mas dentro da minha avaliação, eu costumo observar a fala da pessoa, a entonação da voz, os gestos, né? Porque quando a pessoa tem uns gestos mais arredondados, são pessoas mais maleáveis, são pessoas que escutam, são pessoas que têm mais paciência. Quando a pessoa tem uns gestos muito retos, né, muito fortes, são pessoas que têm mais um poder de fala, são pessoas que gostam de impor mais, né? Você vê o jeito que fala, é Eu sou diferente, assim. né? Tipo, é diferente. Então, assim, o meu olhar, ele é um pouco diferenciado do que o RH faz, porque aí eu avalio o temperamento,
né, da pessoa. Eu avalio um pouco ali a história de vida daquela pessoa também, porque eu acho que é tão importante a pessoa saber a história da empresa, quanto a empresa saber a história da pessoa, né, para aquilo ali fazer uma união das coisas. Então, assim, dentro dos gestos a gente pode avaliar muitas coisas, né, porque o visagismo é a ciência que estuda o rosto. Então, dentro das linhas de expressão, a gente também, eu consigo contar a sua história. Se você não tiver feito botox, se você não tiver feito uma harmonização, né? Eu consigo contar a sua história de vida através do seu rosto, através do formato dos seus olhos, através do formato da sua sobrancelha, das suas linhas de expressão. Igual você acha que eu tô aqui hoje, toda neutra, né? Com o rosto todo à mostra e um batom vermelho. Porque eu quero que você preste atenção no que eu tô falando, não nas coisas que estão enfeitando em volta, né? Então, o visagismo ele traz essa delícia de brincadeira. Então, hoje eu estou vestida para me apresentar aqui para você como Leciane Veloso, visagista emocional. Então, hoje eu estou vestida para que as pessoas tenham a impressão que eu quero que elas tenham de mim hoje, né? Então, dentro do mercado de trabalho, as mulheres hoje que têm o recurso, né? Porque além de tudo, você ainda tem que ter um recurso para investir, para criar uma imagem para você. Mas é muito importante também que quando a pessoa cria essa imagem, ela saiba voltar para quem ela é de verdade, na vida real dela, fora do trabalho, fora da imagem ou artística ou política, né, que ela precisa. Então, assim, dentro da contratação, é muito importante que as pessoas elas leiam sobre a empresa antes de ir na empresa. Muitas vezes as pessoas chegam ali para fazer entrevista e não sabem nem onde que está. Então, para você saber a missão, o valor, né, da empresa, para você chegar lá se apresentando se você realmente quer aquele trabalho. Porque, infelizmente, a imagem manda, e manda muito. Se fosse para você dar uma dica para as mulheres que estão nos assistindo, que estão aí à beira de fazer uma entrevista de emprego, qual seria a dica que você daria? Eu daria uma dica para que elas conectassem assim. Primeira coisa, vai fazer uma entrevista de emprego, estude a empresa que você vai fazer a entrevista. Para você saber do que você está falando, do que você está indo. Ah, eu estou indo na padaria da esquina, mas aqui é um trabalho. Sabe, você tem que conhecer sobre a história daquela padaria, o que é famoso dentro daquela padaria, para você saber se você se identifica. Porque só ir ali também trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário no final, né, no início do mês, não é compensatório. Então, assim, a dica que eu dou é a primeira coisa: tenta identificar com o lugar que você vai trabalhar se aquele lugar faz sentido para você. E a partir do momento que aquele lugar faz sentido para você, infelizmente, a gente está falando de imagem, e imagem é 70% da primeira impressão que a pessoa tem de você. A dica que eu dou é que a pessoa vá sempre muito básica. Não use cores exageradas, tenta usar o preto, o branco, não use muitos decotes, não use muito enfeite, não use muita maquiagem, né? Tenta ir o mais básico possível, porque infelizmente a imagem é 70%. A entonação de voz e os gestos são 27% e só 3% é o que você realmente fala. É muito triste, né? A Muito. gente vive num mundo de imagem, Sim, um porque mundo de ilusão, né? teoricamente a preparação toda e você fica ali tão apreensivo com o que eu vou dizer. Aí eu descobri agora que só 3% do Só que eu disser que vai 3%. fazer sentido, que vai ser ouvido, é bem dramático. E se você tiver, às vezes, muito enfeitada, muito colorida, com muitas coisas, é capaz desses 3% nem fazer tanto 3%, porque as pessoas hoje, elas são muito ansiosas. E aí, quando a pessoa começa a falar, às vezes não tem paciência de prestar atenção no que tá falando. Aí começa a olhar ali a maquiagem, começa a olhar um acessório, começa a olhar o cenário, né? Então, assim, gente, hoje a gente vive num mundo de imagem. Infelizmente, a gente se adequa para viver nesse mundo de imagem. Porque senão você não consegue alcançar nenhum objetivo. Então, o que eu acho assim que é essencial é você se adequar sim para você chegar nos seus objetivos, mas que você sempre volte para sua essência. É o que eu falo, né, quando eu trabalho com artista, porque eles ficam o tempo inteiro a imagem para as pessoas. Aí eu falo com eles: entrou na portinha de casa e fechou, desmonta e volta você para sua essência ali, para a pessoa não ir se perdendo mesmo, né? Gente, é muito incrível tudo isso. Eu tô amando conhecer esse universo que de fato eu não conhecia, mas eu assim me leva a outras discussões. Não tem como conversar isso tudo com você sem adequar isso ao meu grupo social, às questões que eu vivo.
E aí me vem uma questão que é a seguinte: nós, mulheres trans e travestis, temos uma briga constante com a imagem. Porque, na verdade, a gente não acredita que a imagem que a gente demonstra seja a imagem que nos representa. E por isso a gente transiciona e por isso a gente corre atrás disso. Então, se as mulheres cis já não conseguem essa paridade dentro do mercado de trabalho, como nós, pessoas trans, que já enfrentamos maior dificuldade em aceitação da nossa própria imagem, vamos nos preparar para esse mercado de trabalho? É assim, é muito engraçado, né? Porque as mulheres cis, elas já acabam tendo que sobressair para ganhar um espaço dentro do mercado de trabalho. E as pessoas trans, imagina que elas vão ter que fazer ainda mais do que a mulher já faz para poder conseguir se ingressar nesse mercado de trabalho, né? Então eu fico pensando que muitas das vezes as pessoas que estão em transição, elas são muito julgadas ali no local de trabalho que elas estão. Então, por isso que eu acho tão importante. Por isso que quando eu iniciei no visagismo acadêmico, eu achava importante primeiro a pessoa se identificar. Quem ela é de verdade. Porque acaba que é o que eu falo, né? O que você disse aí. Eu, mulher cis, eu tenho fases da minha vida que por exemplo, quando você é estudante, você se veste como estudante para ter uma vida de estudante. Quando você forma, você precisa ingressar no mercado de trabalho. Então você precisa ter uma imagem para você ingressar no mercado de trabalho. Quando você é mãe, às vezes você precisa mudar até a roupa porque você precisa baixar para pegar uma criança. Né? E isso é difícil para nós, mulheres trans, mulheres cis. Imagina para as mulheres trans, que além de ter toda essa sensibilidade que uma mulher cis tem, porque eu acredito que elas têm, elas ainda têm que lidar com o julgamento do olhar do outro dentro de um mercado de trabalho. Sim. Então você pensa quantas vezes aquela pessoa pega uma roupa para se vestir para ir trabalhar com medo do que vão pensar dela. Porque se ela tiver de preto, ela ainda vai ser julgada. Se ela tiver discreta, ela ainda vai ser julgada, né? Então, eu acredito muito, assim, que a gente consiga chegar num consenso, sim, mas eu acho que a luta ainda é muito grande. Eu acho engraçado e acredito que em todo podcast que a gente fizer, indiferente do tema, a gente vai incidir no tema do machismo. Porque essa construção do negativo acerca do feminino, essa diminuição das capacidades quando se tem feminino no meio, é uma coisa que a gente vai ter que discutir muito nessa Muito. sociedade. E a gente não vai poder esperar chegar a 2095 para Não. a sociedade ter uma equidade de gênero. A gente vai ter que sim batalhar por essa métrica diariamente, implantar isso diariamente na concepção das pessoas, porque de fato é prejudicial a todo o sistema dentro da sociedade. Então você pensa que dentro de uma empresa, muitas vezes, uma mulher, ela tem que tomar cuidado até com os gestos que ela faz para ela não se tornar uma pessoa sensual, para ela não vir a ouvir uma piadinha, uma cantadinha, um elogiozinho. E aí o que eu percebo também é que uma pessoa trans dentro do mercado de trabalho, às vezes também gera como uma piadinha, sabe? Tipo, as pessoas jogam piadinhas, né? Eu sou casada com um homem negro de 56 anos. E trazer ele para esse universo não foi tão simples assim, né? Ele é empresário, ele tem 3 empresas. Então você pensa que ele também é julgado por ser um homem negro, sempre eles acham que o gerente é dono da empresa, nunca ele, né? E ele tem 56 anos. Então você pensa que um homem que foi criado, que hoje tem 56 anos, ele foi criado para ser um homem machista, né? Então desconstruir não foi muito fácil. Hoje existe essa desconstrução. Então, assim, dentro de uma roda de amigos, de homem, é muito comum jogar piadinha, né? A gente vê até no próprio futebol, né? Quando um time ganha, o outro perde, eles colocam tudo no feminino, tudo no modo, no modo gay, né? Tipo, ai, viadinho, não sei o quê. Então, ali também é um desrespeito. Isso daí é muito forte. Então, eu acho que também o futebol, ele poderia começar a levantar essa bandeira, sabe, para fazer essa desconstrução desse lado, assim, que eu acho que pesa muito também para as pessoas, né? Porque acaba virando uma piada. Então, assim, para mim foi muito difícil fazer essa desconstrução e fazer ele ter esse olhar. Né? Eu acredito que os jovens hoje, os meninos da nova geração, de 20 anos abaixo, para eles já começa a ser uma coisa mais normal.
Eu tenho 2 filhos, né? Um de 19 e um de 13. E hoje eles convivem com qualquer pessoa, de qualquer gênero. Porque na nossa casa o que é ensinado é que uma pessoa é um ser. E um ser, para mim, ele é como se fosse um universo. Não é o corpo que você habita hoje, não é a roupa que você veste, não é o que você fala, não é o que você posta. É um universo e a gente tem que respeitar o universo de cada um. Então é por isso que eu sou tão apaixonada com visagismo, porque quando chega um cliente para mim, eu abro mão de tudo que eu conheço, eu abro mão de tudo que eu acredito, eu abro mão de tudo que existiu para mim para entrar no universo que é a pessoa, né, com muito respeito. Então, eu acho que quando as pessoas pararem de olhar para as outras e entender que ali é um universo, elas vão viver de uma forma muito mais linda e às vezes vão fazer conexões surreais, né? Porque às vezes o preconceito, o ódio, o machismo, a homofobia impede até umas relações muito lindas de acontecer. Em 1960, nos Estados Unidos, quando os negros começaram a ocupar os lugares dos brancos, foi um psicólogo que criou uma técnica chamada comunicação não violenta, que era para poder ensinar as pessoas a lidar com a presença dos negros. É triste e é lindo, né? Porque uma pessoa teve uma ideia para poder fazer essa inclusão, mas você pensa que você não poder sentar no mesmo banco que uma outra pessoa senta por causa do seu tom de pele. Sim. Então, quando você fala comigo, né, que em 2090 as pessoas vão estar assim, o que me toca muito profundamente é a questão da escravidão, né? Do racismo, dos negros, porque você pensa quantos anos se passaram desde que Princesa Isabel assinou. Sim, E mas a é gente ainda luta muito, né? muito. E a gente tem que também lembrar que essa luta pela igualdade feminina, muito jovem. Muito jovem. E foi por meados de 1980 é que foi, de fato, entendida a necessidade dessa reparação social, dessa equiparação de gênero. Então, se pensar que até antes de 1980 as mulheres eram tidas como um nada dentro da sociedade, sem poder de voto, sem poder de decisão, sem autonomia dentro de casa, em qualquer tomada de decisão. Então é algo muito recente. E acredito eu que só com muitas medidas do governo, com muitos projetos que visem diminuir essa desigualdade dentro das empresas, inclusive com propostas que Incentive. incentive os empresários a incorporar as mulheres dentro das corporações e, consequentemente, as mulheres trans e tendo uma equiparação de gênero para todas as classes e para todas as pessoas dentro do mercado corporativo. Eu tenho uma amiga muito querida, chama Daniele, ela fez o doutorado, né? E ela fez um livro que chama Toda Vida Importa, que é um livro que fala exatamente sobre isso, no mercado de trabalho, por que as pessoas trans não conseguem chegar em cargos de liderança. E eu não falo só trans, não, tá? Eu falo de pessoas, só pessoas gays, não precisa ser transicionada. Sim. E pessoas negras também, mas o livro dela é um livro muito interessante que fala sobre isso, né? Toda vida importa. É um Sim. livro muito lindo, assim, que eu tive a oportunidade de ser presenteada com e de ler, né? É um livro muito lindo de se ver, de ver o olhar dela para isso, mas é muito triste ao mesmo tempo da gente ver que é uma realidade muito forte, assim, muito, muito pesada e muito real. E as mulheres, elas têm que cada vez mais se unir. As mulheres que conseguem, né, alcançar os cargos de liderança, ter essa visão de que é necessário que se empodere outras mulheres e que haja essa corrente para que todo o mercado seja o ideal para que as mulheres possam, né, crescer dentro do mercado de trabalho. Porque a gente também tem que contar que dentro do ambiente corporativo, a mulher não lida só com a questão do não crescimento. Ela lida com assédio, ela lida com todas essas questões que é do cotidiano da mulher e que os homens não têm esse tipo de preocupação dentro do ambiente Não. corporativo. E assim, são duas coisas que me veio aqui muito forte, né? A primeira é um concurso de beleza. Quando a gente vai fazer um concurso de Miss, um concurso de beleza, né, de mulheres, aquilo ali já é uma incitação
ao ódio de uma mulher contra a outra, de ser mais bonita, de ser mais perfeita, de estar mais dentro de um padrão. Então, dentro do feminino, já existe uma disputa muito grande, né? Já existe essa briga. Tanto que eu brinco, né? Eu falo assim, uma mulher não fica magra para um homem, né? E nem para ela. Ela fica magra para outra mulher, Sim, pelo que a outra mulher vai ver. sim, Uma mulher, ela não se arruma hoje para ela e se arruma para alguém, ela se arruma para outra mulher ver. sim, Então, dentro do mercado de trabalho, já existe essa competição entre mulheres. sim, E aí, quando chega uma mulher trans, existe também um machismo e uma competição. Um machismo onde um homem quer comparar uma mulher trans com uma mulher cis, e existe também a comparação da própria mulher com uma mulher trans. sim. Então, assim, eu acho que não só dentro do mercado de trabalho, mas na vida, se a gente começasse a estender a mão para uma mulher independente do gênero, independente da cor e da classe, e a gente unisse, Sim. a gente ganharia o mundo. Aí eu acredito que em 2090 a gente está no poder. Sim. Mas para isso, o primeiro passo é a gente fazer a desconstrução de que uma mulher é concorrente da gente, Sim. de que uma mulher está disputando com a gente. Em qualquer situação de gênero. Eu estive em um evento que foi um evento de letramento político para mulheres e que eu falei isso lá. O machismo, ele usa dessa sistemática de fazer as mulheres brigar entre si para que ele se beneficiem. Enquanto as mulheres estão ali distraídas, se competindo entre si, os homens estão sobressaindo, os homens estão alcançando os cargos de liderança. E eu até aproveito essa oportunidade para reiterar que não existe por parte de nós, mulheres trans, uma competição com as mulheres cis. Não. Não O existe. que a gente busca é os nossos espaços e o respeito. Agora, até pela nossa conversa, há de se concordar que nós, mulheres trans e travestis, passamos pelos mesmos problemas sociais que vocês, Sim. mulheres cis, passam. Até mais, né? Até mais. Entretanto, as mulheres cis, elas precisam se conscientizar que nós somos aliadas, que nós estamos na mesma busca, na busca por respeito, na busca por crescimento, e nós não estamos aqui para roubar espaços de ninguém. E assim, é uma luta, né? Então, primeiro é uma luta da pessoa com ela mesma, porque ela não se identifica naquele corpo. Aí depois é uma luta para poder mudar e fazer a transição daquele corpo. E depois é uma outra luta para fazer a união da essência com aquele novo corpo, né? E depois é uma luta para você conseguir espaço em qualquer lugar, desde a faculdade, desde o emprego, desde um círculo de amizade, porque a gente percebe que as pessoas trans, elas acabam ficando só entre elas. Porque não se abre um universo para elas, né? Sim. Então você pensa que aquela pessoa, ela tá o tempo inteiro lutando, ela tá o tempo inteiro lutando. Então também é impossível que uma pessoa que está passando por transição, até por pessoas gays, né, tanto homens quanto mulheres, é impossível que que elas cheguem em qualquer lugar sem uma armadura, Sim, porque elas já chegam pronta para se defender em qualquer lugar. sim, Nenhuma dessas pessoas chega amorosamente, porque elas não estão acostumadas a ser recebidas com amor e com respeito e com carinho. Então, quando essas pessoas chegam, às vezes elas têm essa postura, igual você falou, eu falo assim. Você fala assim porque você teve que sobreviver assim, você teve que exato. desenvolver isso para sobreviver, para se impor, sabe? Então, por que que muitas vezes eles falam que essas pessoas chegam desse jeito? Porque, gente, elas nunca vivenciaram o que é chegar num ambiente de acolhimento no primeiro impacto. Sim, E às vezes eu vejo assim, quando a pessoa tá bem transicionada, eu escuto: é homem ou mulher? sim. É homem, é mulher. Que diferença que isso faz na sua vida? Sim. Qual diferença que isso faz na sua vida? É. Indo até de acordo com a conversa que a gente acabou de ter, que não tem como não ter essas análises. Inclusive, por exemplo, numa entrevista de trabalho, a mulher, como você mesmo disse, ela vai ser julgada pelos seus Sim, gestos, ela vai ser julgada pela sua roupa, pelo seu cabelo, e nós, mulheres trans, nem sequer vamos chegar a ser entrevistadas, porque a Sim. gente já não entra nesse requisito. não entra. Então, assim, é um problema social que precisa ser visto, precisa de uma mobilização por parte de todo o sistema do Estado para que as empresas nos incorporem dentro dos ambientes de trabalho. E ainda existe uma outra situação,
que além de empregar pessoas trans, existe o momento da transição. Porque quando a pessoa está em transição, né? Quando um homem está em transição para se tornar uma mulher, e tem uso de medicação, né? A imagem, ela está em construção. Então, muitas das vezes, cria uma estranheza porque não está dentro de um padrão. Sim. Tanto a mulher, quando está, né, fazendo a transição, ela começa ali, corta o cabelo, começa a tomar os hormônios. Isso tem muito reflexo. E aí eu penso, essas pessoas têm que terminar toda uma transição para bater na porta e pedir um emprego? Sim. Essas pessoas, elas, nesse tempo, elas fazem o quê? Elas se escondem, elas vivem de quê? Sim. Né? Então, quando a gente fala dos gestos, quando a gente fala da postura dentro do mercado, a gente está falando de pessoas prontas. Sim. A gente não está falando das pessoas que ainda estão passando por isso. Que Mas aí é um caso mais sério você já ainda. observou que tudo que se assemelha ao másculo é tido como forte, tido como bom? Tudo que se assemelha ao feminino é tido como fraco e inexistente, inconsistente. É um reflexo do machismo. O machismo, ele de fato, em todos os podcasts que eu fizer, como eu disse antes, eu acho que vai incidir na pauta Vai. do machismo, porque como a nossa sociedade foi formada e como a nossa sociedade vem funcionando ao longo dos anos, tem tudo a ver com essa crosta que o machismo criou, com essa manipulação que o machismo faz. Do mesmo jeito que existe o futebol para distrair os homens quando eles precisam dessa distração, quando quer mudar o objeto de atenção deles, as mulheres são sempre usadas como massa de manobra e tidas como fracas, como incompetentes. E a mulher que é mãe, piora, a mulher que vai ficando mais velha, piora mais ainda. Então, são desafios muito importantes, são desafios muito sérios que a nossa sociedade tem que enxergar como prioridade para que essa sociedade de fato se transforme em uma sociedade justa, para que o mercado de trabalho em Belo Horizonte se torne um mercado de trabalho justo. Inclusive, eu acredito que se os empresários seguirem o conselho que você disse, que é de ver os seus funcionários como pessoas e não como números ou não como gênero, ele vai ter uma empresa muito mais forte, uma empresa muito mais sólida. Então, de fato, a nossa sociedade ela precisa se ater a toda essa necessidade do atual, a todo esse pensamento do hoje, que é um pensamento que vai modificar o nosso futuro e que vai deixar o nosso futuro mais forte. E se você pensar assim com um olhar empreendedor, uma pessoa que nunca teve uma oportunidade de trabalho, né? Eu falo até ex-presidiários também, às vezes têm dificuldade, eles voltam para o crime porque eles não conseguem Não emprego, conseguem uma né? oportunidade. Então, se você pensa assim que um empreendedor, quando ele estende a mão para uma pessoa que está ali só levando não o tempo inteiro, imagina aquela pessoa ser acolhida por uma empresa. Ela vai fazer de tudo para aquilo ali dar certo. Para Sim. ela é uma questão de honra, é questão de amor, sabe? Tá ali dentro. E eu falo que pessoas felizes, pessoas, né, bem cuidadas, fazem de uma empresa um lugar, um crescimento muito maior. Porque se você está ali e se dedica ao máximo que você pode, todos serão beneficiados. Tanto desde de a pessoa que varre a empresa, desde o diretor. Porque aí vai criando-se ali um vínculo, né? Vai criando assim a emoção, a vontade de estar ali, a vontade de fazer acontecer. Então, se as pessoas estendessem a mão e dessem a oportunidade até de adquirir a experiência na carteira de trabalho, você, além de estar contratando uma pessoa que você vai ter do seu lado ali, porque ela vai sentir até gratidão, embora não precisasse, mas ela vai se sentir grata por aquela oportunidade. Você ainda está dando a oportunidade dela seguir na vida Sim. profissional. E assim, eu criei o Pajubá foi com esse intuito mesmo, que a gente fizesse essas reflexões em busca que possa não mudar o pensamento de muitas pessoas. Mas se uma pessoa que me assistir, ela conseguir ter essa análise, ela conseguir mudar a visão dela sobre alguma coisa, eu já vou me sentir realizada. Uhum. Então eu queria te agradecer muito pela sua participação. Eu estou muito feliz com a sua presença, com tudo que eu aprendi com você. E esteja sempre, seja bem-vinda sempre, volte sempre. As portas do Pajubá estão abertas para você. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar tudo que a gente falou aqui, vai levar isso aqui de fato para a vida, porque foi muito importante. Tudo que você trouxe para a gente, eu estou muito feliz. Ai, que linda! Eu também estou muito feliz, porque eu falo assim, o visagismo, ele encaixa em qualquer lugar.
em qualquer situação, né? E estar aqui com você foi um presente mesmo, né? Porque é uma causa que eu acredito e é uma causa que eu compro, assim. Então, manas, vamos nos unir, né? Então, se você tem um amigo, se você tem uma amiga empreendedor, vamos dar as mãos, vamos ajudar essas pessoas a ingressar e vamos juntar essas mulheres, né? Tanto as trans quanto nós cis, e vamos fazer a força, porque a união, aí sim a gente chega em 2090 com essa força e a gente toma esse mundo. Muito obrigada, estou muito feliz. Obrigada. E o Pajubá de hoje fica por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, fale pro amigo, fale pro vizinho. E mulheres cis, mulheres trans, o Pajubá tá aqui é para defender e para dar voz às nossas necessidades. E a gente não vai parar. Contem comigo, contem com o Pajubá para levar as nossas demandas e fazer essa sociedade refletir e mudar a visão sobre nós e sobre o que é feminino e sobre tudo que a gente pode alcançar. Até o próximo, gente!